Shalom. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Estou direto aqui de Bragança Paulista. Estou aqui na casa da chácara da igreja IBPB. Também o apóstolo está dormindo aqui também. Só eu e ele. Deixa eu ver se dá para ver o lago com vocês. Tem um lago aqui perto. Tinha um sapo gigante aqui na porta agora há pouco. Olha aí, ó. Olha que legal. Ontem tinha aqui uns 40 pastores. Barulho dos sapos. Vamos ver se dá para ver. Olha aí, queridos. Não dá para ver muito, né, do lago. Mas olha lá as luzes, ó. Aqui ontem, não dá para ver ali, mas tem uma construção ali, onde foi o lugar do treinamento ontem, né? Deixa eu ficar esperto aqui se não tem uma cobra. Aleluia. Amém. Aqui tem uma casa aqui, outra para lá, outra para lá, onde foi feito o treinamento com pastores dessa igreja. Não vou ficar aqui fora não, eu estou descalço. Vai que acontece alguma coisa, né? Essa igreja que está em 76 países, né? Em dezembro eu vou numa em Manaus que tem mais de 6.000 membros. Então vai ser forte. Deixa eu voltar pro quarto aqui. Um quarto simples, ó. Mas estamos tranquilos. Aleluia, Jesus. Amém.
3:04. Nós já vamos começar. Aleluia, Senhor. Não foi fácil ontem. Vários pastores aqui. Eu tinha orado para o Espírito Santo me dar condição de convencê-los a respeito do avivamento, né? Então, tinha alguns que queriam. Apóstolo Iranildo de Campinas, muito amigo, né? Alguns pastores aqui, pastor André, pastora Sheila, apóstola Cíntia, apostolista aqui comigo, Baldens. Então foi rompendo devagarzinho, mas os pastores estavam muitos bem resistentes. Então Deus me deu uma palavra que vinha quebrar religiosidade. Alguns muito duros, muito secos. E devagarzinho foi caindo gente pro chão. Cheguei numa senhora, perguntei se ela estava enferma, né? Que Deus tinha me falado que ela estava enferma, ela disse que não. Aí eu falei, mas por que teu olho direito está esbranquiçado quando a senhora enxerga? E ela viu que era revelação, porque não dá para você ver nada no olho dela. Olhando para o olho dela, só ela de dentro para fora, via esbranquiçado, né? As pessoas viram que era revelação, começaram a se soltar. Eu cheguei numa outra pastora e disse para aquela pastora que ela queria receber os dons, mas não queria cair. Aí, através de algumas revelações, os pastores foram se abrindo. E depois do almoço foi muito bom. Estavam todos abertos. Falamos um pouco sobre vida no Espírito, né? E muitos estavam cansados de 2, 3 décadas no Evangelho sem poder, só Evangelho de palavra. Então foi desbravador aqui. E amanhã aberto ao público aqui em Bragança Paulista. Tá? Olha o que a pastora Luana sonhou. Sonhou que ela orava por mim e pela minha esposa e viu muitas pessoas com a Bíblia na mão, mas no peito tinha um cadeado. A Nilcélia lá em Brasília, pregando lá também, ela pediu intercessão para mim. Daqui eu fiquei orando para ela na parte da noite, que não tinha nada aqui à noite. Para ela, lá mandei áudios orando, ela falou que no começo foi igual, lá em Campinas, né? Lá em Brasília, perdão. As pessoas também com o coração fechado. Tradição, religiosidade, é isso aí. Amém? Mas vamos aqui começar a live, né? Por enquanto aqui eu só estou dando um testemunho de como foi aqui para vocês. Mas é assim, né, queridos? Hoje também foi bem difícil acordar, né? Estamos na reta final por Yom Kippur. Hoje é dia 10 de setembro, faltam 14 dias. Né? Já foram 31 de 31. 31 de campanha. Bom dia, Ramon. Bom dia, bom dia. E, queridos, eu quero dar um pedaço do meu testemunho para vocês que não prometi ontem. Testemunho de conversão na penitenciária de Hillsborough. Né? Eu entrei naquela... Eu estava trabalhando normalmente nos Estados Unidos, trabalhava de construtor. Então, eu tinha um caminhão junto com um primo meu, com um caminhão furgão cheio de ferramentas. A parte de trás dele toda era toda de ferramentas, ferramentas grandes, pequenas, serra circular. A gente trabalhava muito com marceneiro, mas fazia todo tipo de serviços. Então a gente fazia uma construção do basement, que é o porão, até o topo, né? Até os telhados de shingles, que são umas telhas de asfalto, né? São finas, mas são de asfalto, para você colocar nos telhados. Então, eles trabalhavam em tudo. Trabalhávamos de domingo a domingo, trabalhávamos muito mesmo.
mas os porões das casas que eram próximas às nossas eram interligados por um túnel. E esse túnel é um túnel para que, se acontecer um furacão, né, você consegue talvez não sair numa casa por causa dos escombros, você anda dentro do túnel e sai em outro lugar. Então era bem grande a rede de túneis, né, que alcançavam em mais de 300 apartamentos térreos, né? E esses túneis na minha casa eram bloqueados por uma máquina de lavar, né, trancados também, então a gente não tinha acesso aos túneis, mas vários apartamentos tinham, né? A gente deixava encostado uma máquina ali para ninguém conseguir entrar em casa, né? Se arrombasse a porta, não é o costume de lá, mas a pessoa não conseguiria entrar com a máquina de lavar ali na porta. E a gente sabia que nesses túneis tinha muitos adolescentes que brincavam ali e tal. E estava acontecendo estava tendo um movimento satânico. Tá? Amém, Espírito Santo. Amém, 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 amém. Vocês estão vendo que está difícil até de me expressar hoje, né? Mas vamos lá. Querido Deus poderoso, Pai Santo, Senhor, em nome de Jesus, eu bloqueio toda ação do mal. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós consigamos, meu Pai, mais um dia, Senhor, ser edificados nessa live. Que em nome de Jesus o Senhor esteja visitando cada lar, cada família. E o teu nome, Senhor, vai ser glorificado e exaltado. Amém, queridos? Batalha, né? Vamos vencer tudo, em nome de Jesus. Vamos lá. Paz a todos que estão aí, em nome de Jesus. Queridos, eu trabalhava bastante, eu sabia que estava tendo um movimento satânico, demoníaco entre os adolescentes, entre os jovens. Eles usavam uma pulseira, tá, de borracha colorida. Se fosse branca, a pessoa, aquele adolescente, já tinha beijado na boca. Se fosse amarela, ela tinha feito outras coisas. Se fosse de outras cores, até que ela já tinha feito sexo grupal, umas coisas bem demoníacas. Então isso estava tomado nas escolas dos Estados Unidos. Estava tendo uma grande onda de competição entre os jovens para ter várias pulseiras no braço, né? E eles contando suas experiências sexuais, uma coisa bem demoníaca. Porém, eu e meu primo trabalhamos de domingo a domingo, estávamos sabendo dessa onda, mas até aí tudo bem. Mas dentro desses túneis estava acontecendo todo tipo de orgia entre os jovens de mais de 300 apartamentos. Então a gente sabia que naqueles túneis subterrâneos estava rolando muitas coisas, porém não era da nossa convivência, tanto que nós encostamos uma máquina de lavar na porta do porão, né, da casa, para que nem nós tivéssemos acesso e nem quem estivesse de fora tivesse acesso à nossa casa. Era proibido fazer isso, mas ninguém ia lá conferir, fiscalizar na nossa casa também. E estamos tendo a nossa vida normalmente. Como uma das adolescentes do condomínio, uma moça de 16 anos de idade, ela atrasou a sua menstruação, achou que poderia estar grávida do namorado, que era maior de idade, e como ela participava de algumas orgias no escuro lá com os jovens, ela, achando que estava grávida, ficou apavorada, fugiu de casa, foi para a casa do namorado, mas a lei de New Hampshire, onde a gente morava, era que se um menino maior de idade engravidasse uma menina, ele ia preso por ser de maior e menino de menor.
tiveram a brilhante ideia de dizer que eram para a mãe e para a polícia, que eram imigrantes, os pais da criança, que não era só um, que ela não tinha certeza, que foi no escuro, e acusou alguns imigrantes do condomínio. A polícia foi chamada pela mãe para poder descobrir quem que é o verdadeiro pai da criança e tal, e ela começou a dizer que eram brasileiros, porque tinham muitos brasileiros naquele condomínio, mas tipo assim, mais de 80 brasileiros. E a polícia começou a pressionar essa jovem para dizer quem realmente era o pai, que ela poderia ter mais notícias, e ela só falava que era brasileiros. A polícia começou a bater na casa de todos os brasileiros, né? E descobriram que teve uma festa na minha casa, né, num final de semana recente, porém meu primo era mestre de capoeira, então ele deu uma festa em casa com todos os integrantes da academia de capoeira. E a polícia, sabendo, investigando, né, o, quem fez festas ali recentemente e tal, foi lá bater na minha casa perguntando se eu e meu primo poderíamos ser os autores, né, do, ou os pais da criança, tá bem? Da futura criança. E eu e meu primo recebemos a polícia em casa. Na verdade, a primeira vez meu primo não estava, meu primo estava no mercado. A polícia chegou, tinha chegado do trabalho recentemente. Eles bateram na porta, eu abri, eles entraram, eu atendi eles, né? Me pediram meu passaporte, eu entreguei, eu estava legal, né? E a polícia me fez as perguntas, eu respondi, e a polícia me perguntou se eu poderia dar testemunho lá na delegacia. Eu falei, eu posso ir. E pediram para eu pegar uma roupa. Eu sentei na viatura, não fui, como eu digo, eu não fui preso. Eu fui testemunhar o que eu estava dizendo ali para eles verbalmente para um escrivão. E ao dar meu testemunho inteiro, dizendo que foi feito festa sim, mas a gente tem o nome de cada pessoa, que são da academia do meu primo, eles me colocaram na delegacia, pegaram o depoimento, falaram para eu esperar numa cela e não mais vieram abrir a cela. Daquela cela, eles decidiram que por eu ser brasileiro, eu teria que fazer um exame de sangue, né, junto àquela moça. E eles perguntaram se eu faria o exame. Eu disse que faria. Eu pensei que eles iam me devolver em casa e depois iriam chamar essa moça num dia específico e iria tirar sangue meu, sangue dela, fazer um match, que chama, né? Fazer um exame e ia constatar a verdade, eu ia voltar para a minha vida normal. Me colocaram numa cela e não vieram mais me buscar, porque tentaram contato com aquela moça na parte da manhã e descobriram que ela tinha fugido. Ela mesma que tinha acusado brasileiros, né? A polícia descobriu que teve uma festa na minha casa, devem ter deduzido que aconteceu algo na minha casa e falou, nós vamos começar a investigação através desse brasileiro, né? Eu tinha acho que 25 anos, 26 anos, né? E eu fui detido para fazer exames. E meu primo, quando eles pegaram meu primo, ele também foi detido, mas como nós poderíamos ser co-defenders, que é pessoas que, eu não sei como se traduz isso para o português, mas é como se nós fôssemos cúmplices um do outro e tal, né? E aí fiquei preso, né? Fiquei esperando chegar essa moça. Mas deu um dia a moça não veio, deu outro dia a moça não veio. A polícia, em vez de ser justa e me tirar, pois eu estava legal, eu estava dentro do meu visto de permanência de 6 meses, não veio mais me buscar. E, queridos, a cela não tinha nenhum colchão. Era uma lata fria, a qual você dormia em cima dela, como uma beliche de lata gelada. E lá estava nevando, muito frio, sem comida. Deixaram eu várias horas assim, sabe, seguidas sem comida. E no meio da madrugada apareceu um grande camburão, onde eles pegaram todas as pessoas que estavam ali esperando na delegacia pelos policiais e nos levaram para uma penitenciária de segurança máxima chamada Hillsborough Department of Corrections, Departamento de Correção de Hillsborough. Esse é o nome da penitenciária.
Então eu cheguei na penitenciária, eu gritava para os policiais virem me atender, eles não vinham me atender, então eu gritava mais alto. Eu disse, cadê meu passaporte, cadê meu visto, né? Porque eu entrei legal, então eles não podiam fazer aquilo sem nenhuma prova contra mim. Então eles poderiam até me prender se tivessem provas, e não foi o que aconteceu. Foram bem injustos. E aí, queridos, eu fiquei nessa prisão durante perto de 2 meses, né? Não era convertido, mas assim, eu orava lá de vez em quando a Deus, católico não praticante, ia na missa uma vez por mês. Então, queridos, Deus começou a trabalhar muito forte ali dentro. Lá eu chorava todos os dias porque eu não conseguia nem o contato com a minha família. Não tinha contato com ninguém. Meu inglês era intermediário, então eu não conseguia falar com aquela eloquência toda, né? Mas eu me converti lá dentro. Cheguei na penitenciária pela manhã, ou ainda era de noite ainda, né? Dali a pouco amanheceu, frio demais, me colocaram dentro da penitenciária, eles colocam o furgão dentro de uma garagem, desce um portão na frente, um portão atrás, e aí, dentro já de um galpão, você sai de dentro desse veículo, desse furgão camburão, bem grande, com grades por dentro, você vai algemado nas mãos, na cintura e nos pés. Na tua cintura passa uma corrente com uma argola, a qual passa uma corrente pelas algemas das mãos e vão lá nos pés. Aí entrei e fiquei numa sala com um plexiglass, que chama, né? É um vidro à prova de balas, e eu fiquei lá dentro daquela sala com vários presos, esperando para uma classificação. Quando fizeram uma classificação, me pediram para tirar todas as roupas, fiquei nu, pediram para eu tomar um banho na frente de um supervisor, você se lava rapidamente, ele pede para você mostrar a sua virilha, nádegas, abrir boca, ver se não tem nenhum lugar sangrando, né, para você entrar naquela unidade, te dão uma roupa laranjada, laranjada forte, que nem vocês veem nesse seriado. Não o apóstolo Ana Glauce, meu primo foi preso depois, no outro dia. Avisaram meu primo que a polícia estava lá em casa e ele foi dormindo na casa de outros brasileiros e só apareceu no outro dia. Mesmo assim, a polícia conseguiu o telefone dele, pediu para que ele se apresentasse e ele foi. Ele já estava casado com a americana, né? Ele estava no processo de legalização dele no país, também com visto tudo certinho, mas até aí tudo bem. Queridos, me deram uma roupa alaranjada, onde nas coxas estava escrito que eu era um interno desse departamento de correção de Hillsborough. Nas minhas costas estava escrito bem grande, de maneira circular, que eu era um preso do departamento de Hillsborough, porque caso a gente conseguisse fugir, está escrito muito destacado, né? Uma roupa alaranjada, num tênis daqueles tipo bamba, laranjado também que você ganha, né? Sem cadarço, só com elástico. Então, você fica todo caracterizado como preso. Você ganha uma pulseira de identificação com seu nome, com a sua foto, com o seu CNN, que chama Country Criminal Number, CCN, perdão. Country Criminal Number, que é o teu número nacional de detento. E, queridos, ali eu já comecei a experimentar ali, né, o pão que o diabo amassou. Né? Comecei a ficar ali bem desesperado mesmo. Entrei para dentro da penitenciária, que é um terror, um terror. É a quarta penitenciária mais segura, mais severa dos Estados Unidos. Mais severa. Então nós somos muito maltratados naquele lugar, muito maltratados. E colocaram eu para uma classificação, né? Que classificação é essa? Uma enfermeira te fazia perguntas para que você fosse classificado pelo teu grau de periculosidade. E aí você poderia
ser classificado para um dos 9 blocos internos dessa penitenciária. Cada bloco com 90 presos, né? E eles foram perguntando o que eu tinha feito, tal. Eu falei que eu não tinha feito nada, que eu ainda ia ser julgado, mas que eu estava ali esperando, tal, que uma moça disse que tinha engravidado, né, e que não sabia quem que era o pai, que esse problema de túneis, mas que a gente poderia provar que a nossa casa, desde que nós entramos, nós nunca nem entramos nos túneis, que a porta tem chave e nós nem temos a chave, e que ela está enterrada há muitos anos, e está mesmo, né? Tinha até em volta da porta, nós tentamos abrir uma vez, não conseguimos, né? De tanta sujeira que tinha em volta dessa porta, assim, de anos sem abrir, né? Era um porão abandonado, assim, que só descia lá para lavar roupas e subia, então a gente não usava. E as outras pessoas que usaram anos antes que nós aquele apartamento também não abriram essa porta. É uma porta que só se abre em caso de furacões, e não tem furacões onde a gente morava, né? Então, tinha furacões em outros lugares dos Estados Unidos, então ninguém usava, nenhum adulto usava os túneis. Eram túneis abandonados, né? Era obrigatório por lei nos Estados Unidos ter. Então, eu tinha como provar a minha inocência, né? Também fazendo exame, mas lá eu estava. Quando me colocaram nesse, nessa classificação, a mulher me fez uma pergunta. Perguntou se eu tinha vontade de me matar, a enfermeira. Quando eu disse para ela, lógico que eu quero me matar. Falei, aqui eu estou preso injusto, eu sou trabalhador, eu trabalho na construção civil aqui para Royal Construction e falei, eu estou preso, tem trabalho agora para fazer, meu patrão nem sabe onde eu vou estar, com o caminhão, com as ferramentas, eu tenho serviço para fazer, eu tenho um contrato para cumprir, né? E eu falando sério com a mulher, e a mulher só, você tem vontade de se matar? Pera aí um pouquinho, apertou um controle. Quando apertou um controle remoto, queridos, apareceram 2 policiais, desses policiais gigantes, halterofilistas, sabe? Eles tomavam essas bombas, eles eram muito grandes, assim, de musculatura muito grande. Eles apareceram e perguntaram, você tem vontade de se matar mesmo? Eu falei, não, não, eu tô falando aqui de boca para fora, vontade de me matar, tô brincando, né? Porque a mulher pergunta para mim se eu tô com vontade de me matar, eu tô, porque eu tô conjecturando, né? Porque eu sou preso injustamente. Falou, a mulher nem tem provas nenhuma, como é que eu tô aqui? Eu tô legal, tenho passaporte, tenho trabalho, o que vocês estão fazendo? E os policiais me pegaram, eles me ergueram, pegando aqui debaixo do braço, eles me ergueram da cadeira. Eu já pesava 90 quilos, fazia capoeira, né? Trabalhava lá, estava bem forte para trabalhar na construção civil. Eles me levantaram, 2 homens pegando debaixo do meu braço aqui da cadeira. Eu tentava colocar os pés no chão, assim, não colocava, de tão grandes que eles eram. Eles me levaram até uma cela especial. E essa cela tinha uma porta toda desse vidro chamado plexiglass, é uma resina de uma árvore que faz esse vidro à prova de balas. Me colocaram lá dentro, pediram para mim tirar minhas roupas, era bem humilhante assim. Aí me deram uma roupa de velcro, que mais parece um vestido de tubinho, né, que tem uma alça aqui em cima, outra aqui, e uma, que nem se fosse uma toalha grossa de velcro, tá? Mas é um pouco mais grossa que o normal, que eles vêm, eles conseguem pegar na tua roupa e arrancar a tua roupa de você com um puxão. E de 2 em 2 horas, de dia ou de noite, eles entravam naquela cela e me deixavam nus, pedindo para abrir as nádegas para ver se não tinha. Eles mandavam colocar as costas das mãos na parede, né? Eles falavam, put your backhands on the wall. Põe as costas das mãos na parede, abre as pernas, né? Aí abre as nádegas, mostra na virilha se não tem marcas de eu tentar se matar. E eu falei, gente, eu já disse para vocês que eu não quero me matar, parem com isso. Eles me deixaram 4 dias nesse lugar. De 2 em 2 horas, de dia e de noite, você não conseguia dormir. De 2 em 2 horas, eles entravam com os cacetetes dentro da minha cela e mandavam eu tirar a roupa e mostrar se eu estava tentando me matar.
Não tem como matar, não tem nada dentro da cela. A tua marmita vinha uma marmita de isopor e você tinha que comer com a mão, porque você não podia ter nem garfo plástico, porque com o garfo, se você diz que você tenta se matar, você poderia tentar se furar. Então você tinha que comer com a mão e ficar nu de 2 em 2 horas, 24 horas, né? Então eu estava bem humilhado, bem desesperado, né? E depois de ter ficado 4 dias nesse lugar, aquela enfermeira, eu pedi para falar com a enfermeira, eu expliquei para a enfermeira, chorando, que não era real aquilo, que eu nunca tentei me matar, que eu não tinha marcas no corpo, para ela rever aquela situação, né? Porque eu achei que estava muito ruim dentro da cela, lá com a polícia que me prendeu, depois fui para outra cela pior, que é essa cela de classificação, depois fui para outra cela pior ainda, que é essa cela dessa humilhação com essa roupa, né, que eles dão para as pessoas que tentam se matar. Aí depois consegui sair. Ela falou que ia me classificar e me mandar na cela de alguém. Quando ela me mandou numa cela, ela me colocou para ir na cela de um africano, né? E esse africano era da Nigéria, né, queridos? Era um homem magro, mas muito alto. Ele tinha uns 2,05 m, 2,10 m de altura. Ele era bem comprido, tanto que os pés dele, quando ele ficava na beliche, os pés dele ficavam para fora da beliche, né? E abriram a porta da cela dele, eu fui entrar na cela dele, ele abriu os olhos, olhou para mim, estava com os olhos bem vermelhos. Eu, para subir para a beliche de cima, eu tinha que pisar na beliche dele. E ele falou para mim em inglês: não pise nos meus lençóis, senão eu vou te matar. Então, quando eu fui entrar na cela dele, quando ele me disse isso, não pise nos meus lençóis. Aí eu fui puxar o lençol dele, né, para fora do colchão, que o colchão era dessa grossura, assim, era eu chamo de colchão, mas era uma coisa, uma espuma apenas, né? Eu fui puxar o lençol dele, ele falou: não toque nas minhas coisas. Eu falei: poxa, como que eu vou subir para minha beliche se eu não posso tocar na dele? Não tem escada. Você tem que pisar em uma para você subir para outra. Aí eu falei: cara, eu tenho que pisar para subir. Eu não vou ficar aqui em pé olhando para você porque você está ameaçando de me matar. Eu fazia capoeira na época, eu era bem forte, né? A gente ia começar a brigar lá dentro. E aí eu falei para ele, falei: eu preciso subir para minha cama. Puxei o colchão dele, fechei a cara, subi para a cama, mas o medo era tanto que quando eu subi para minha cama, eu parei de respirar. Tava entre uma linha para aquele cara vir, a gente brigar na cela, né? Então eu parei de respirar e tranquei a respiração por algum tempo, pedindo para Deus: Deus, não deixe esse cara vir brigar comigo, porque eu já estou totalmente abalado, brigar com esse cara aqui vai ser terrível, né? E parei de respirar alguns segundos para ver se não levantava da cama dele para começar a brigar. Para não incomodar ele nem respirar, eu respirei durante 1 minuto ou 2, né? Soltei a respiração devagar, voltei, fiquei ali, tentei pegar no sono, não conseguia. Daí a pouco abriram as portas para o café da manhã. Aí, quando abre as portas, você desce numa escada da tua cela, você entra no corredor, desce numa escada, e dentro do bloco mesmo tem as mesas que são de metal, chumbadas no chão, os banquinhos são de metal, soldados nas mesas, e você não pode tocar em ninguém lá dentro, você tem que sentar, pegar a tua bandeja de café da manhã, tudo sem sal, tudo ruim, toda comida péssima, mas não estou exagerando não, toda comida quase incomível, você tinha que comer para sobreviver, assim, mas muito ruim. Para vocês terem ideia, eles nem colocavam sal na comida, né? Então você comia comida sem gosto, tudo que você comia tinha o mesmo gosto, terrível. Mas sempre eles te davam alimentos que continham alto teor calórico, porque o governo paga para essas penitenciárias, são particulares, para que os presos não percam peso. Então os presos têm que entrar lá e serem pesados e saírem com o mesmo peso. Então a penitenciária te dá coisas supercalóricas, como
4 fatias de pão de forma com peanut butter and jelly, que é manteiga de amendoim e geleia de framboesa, tá? Coisas hipercalóricas, de mais de 900 calorias por 100 gramas, para que você receba aquela ingestão calórica de 3.000 calorias por dia, para você sair de lá com o mesmo peso. Então você comia coisas supercalóricas, mas horríveis, sem gosto, sem... Imagina uma geleia que é para ser doce sem doce, né? Manteiga de amendoim. Então era tudo muito ruim. E tô lá vivendo, né? E esperando uma nova classificação, né? Para passar para uma unidade melhor. Tinha unidades lá que tinha equipamento de musculação, né? Então era mais tranquilo da que eu estava. Aqui eu estava, você ficava 11 horas por dia trancado. 11 horas por dia trancado. Perdão, queridos, que 11 horas? 23 horas por dia trancado. As outras que eram mais mansas, você ficava 11 horas por dia trancado. Depois fazia musculação, jogava dominó, tinha algumas recreações, mas a minha não. A que eu estava era 23 horas por dia trancado, chamado de PC, Protected Custody, que quer dizer custódia protegida, né? Ou presos com alto grau de periculosidade, com grandes assassinos eu fui preso, né? E aí, falando bastante com Deus, não sabia orar, sabia só rezar, rezava o terço, rezava aquelas orações Salve Rainha, Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai, orações católicas, né? E eu contava os blocos da minha parede, 10 blocos, e ia contando os blocos e orando o terço católico, né? Com blocos da parede. E fui, queridos, aquele preso que estava comigo. Eu pedi muito para Deus para me tirar da cela dele, porque ele era totalmente racista, né? Então, ele fazia um racismo muito grande comigo, então ele não queria que eu pisasse na cama dele, me ameaçava de briga toda hora. E eu cheguei a dizer para ele, falei, cara, se você quiser brigar, você fala, a gente briga aqui o quanto você quiser, né? E aí eu fazia alguns exercícios dentro da cela e dava uns golpes altos lá para intimidar ele, sabe? Me exercitando, fazendo flexões, polichinelo, sabe? Alguns exercícios dentro da cela para tentar intimidar ele. Ele era bem maior que eu, mas falei, se ele quiser brigar aqui, eu vou sentar porrada nele também. Falei, não posso bobear aqui dentro da cadeia, né? E eu tenho 1,75 contra um cara de 2,10 m. É ruim, mas melhor vivo do que aceitar, né, as ameaças e tudo. Então estava muito desesperado, muito abalado, né? Me mandaram para um bloco de classificação melhor. Quando entrei naquele bloco lá, as pessoas perguntaram qual que era o meu crime. E eu contei para as pessoas exatamente o que aconteceu e tinha uma gangue de mexicanos dentro desse bloco. E a gangue de mexicanos disse que eu tinha estuprado uma moça. Eles mudaram completamente a história que eu mesmo contei para eles, quando eles me perguntaram, contei para um membro da gangue que estava preso comigo dentro da cela. Eu saí da cela daquele africano e fui para uma outra unidade, né, para um outro bloco. E contei a minha história e esse membro da gangue ele é muito maldoso, né? Ele falou, mudou a minha história e contou para a gangue toda que eu era estuprador. E não tem como você provar nada lá. É a palavra do membro da gangue contra minha vida. E ele não gostou porque eu era branco, né? Toda a turma lá, eles eram pardos, né? Cheio de tatuagem, eu não tinha tatuagem. Então ele não queria eu na cela dele, e eu falando de Deus, orando, ele não me queria lá. Aí a gangue ameaçou de me matar lá dentro. Pediram para mim, pedir para o carcereiro me mandar para o PC. Eu não sabia o que era PC. Eu pressionado, pedi o que eu quero PC, eu quero PC. O cara me mandou, era para a mesma unidade que eu estava de 23 horas por dia preso, que era o Protected Custody, né? Que era a pior unidade lá. Aí eu tive que voltar para esse lugar. E como fui eu que pedi o PC, eu tive que ficar 8 meses na solitária. Foi lá que eu conheci Jesus. Foi lá que eu pedi para Deus, falei, Senhor, se o Senhor tem uma Bíblia em português para o Senhor me enviar, me envia. E eu tive a minha primeira Bíblia em português dentro da penitenciária, né?
Pedi para voltar para a célula, para os blocos normais, não me mandaram. E eu comecei a ter experiências com Deus lá dentro. Comecei a ler a Bíblia. Em 33 dias eu li a Bíblia inteira, do começo ao fim. Uma Bíblia católica que tem aqueles livros apócrifos, né? Em vez de ter 66 livros, tem 72. Tem Tobias, tem Macabeus, tem outros livros, né, que não tem. Eclesiástico, né? Não Eclesiastes, Eclesiástico, né? Tem livros a mais. Então eu li aquela Bíblia inteira uma vez, li a Bíblia 6 vezes lá dentro, né? E comecei a pregar para as pessoas. Comecei a entender a Bíblia. Comecei a jejuar, ter sinais. Contei para vocês do meu jejum, né? Que o Senhor fez a multiplicação de comida lá dentro. Foi muito, muito lindo como Deus começou a se relacionar comigo. Porém, queridos, Deus me fez um chamado, falou: eu estou te chamando para você ser meu mensageiro. Né? Você vai ser meu mensageiro. E eu perguntando para Deus: o que é isso, Senhor? E tal, e tal, e tal. Eu não gosto nem dos crentes, né? Não gosto desse povo aí e tal. E Deus, você vai ser meu mensageiro, você vai ser meu mensageiro. Pedi para que ele me explicasse. Ele falou: você vai ser profeta de nações, você vai rodar o mundo, né? Trabalhando na vida das pessoas, operando milagres. Eu falei: não quero isso, não, Senhor. Neguei o chamado. Neguei o chamado 4 vezes, né? Comecei a ver libertações, comecei a ver curas, comecei a ver pessoas sendo transformadas, via manifestação de demônios dentro da penitenciária, mas não sabia expulsar direito. Mandava embora, os demônios saíam, mas não tinha ninguém para me explicar como fazia, né? Eu sentia, Bernardo, um testemunho interior. Sentia o Espírito Santo falando comigo aqui dentro. Tá? Não é pelo ouvido que você ouve a Deus, é com testemunho interior. Tá? É que nem assim, se eu te perguntar como é que você é salvo, você fala: eu sou salvo porque o Espírito Santo testifica que eu sou salvo. O Espírito Santo te dá certeza que você está salvo, né? E aí, queridos, com o passar do tempo, lá dentro da penitenciária, eles me permitiram participar dos Bible Studies, né, que são estudos da Bíblia que aconteciam todas as quartas-feiras, numa sala especial também de plexiglass, a qual você ia lá e entrava quarta-feira, 10 horas da manhã, até às 11, vinha um missionário te pregar a palavra de Deus. Ele pregava alguns períodos em inglês e alguns períodos em espanhol, né? Então comecei a aprender mais espanhol, me prenderam numa cela com um mexicano chamado José Meza, é Meza mesmo o nome dele, e ele foi preso porque ele tentou matar a sua filhinha de 2 anos de idade com um pedaço de pau. Ele bateu na menina, achou que ela tinha morrido, né? Mas encontraram a menina, foi para o hospital, ficou em coma, voltou, a menina sobreviveu e ele recebeu prisão perpétua. Esse homem, à noite ele era atormentado por demônios, ele falava com voz de criança. E ele chorava à noite, falava com voz de criança, chorava com voz de criança, reclamava de dores, e eram os espíritos que vinham atormentar ele dentro da minha cela. Então, assim, era um ambiente muito terrível de demônios, de opressão, de tristeza. Chorava todos os dias, mas Deus começou a falar comigo na Bíblia. Deus falava assim para mim: eu sou o causador de tudo isso, Ronaldo. É por causa de mim que você está aqui. Fui eu que te coloquei nesse lugar para que me conhecesses, para que parasse a tua vida, para que te convertesses. E eu lendo Bíblia, lendo jornal, lendo livros para aprender inglês, né? Eu li a Bíblia em português e li a Bíblia em inglês também, para poder me ajudar a falar, a me comunicar. Com 2 meses eu tive um julgamento, preso. Eles colocam você num furgão, te levam até no subsolo, né, da corte. Aí você sobe todo amarrado com algemas nas mãos, na cintura e nos pés. Você vai diante de um juiz, naquela sala de juiz toda de madeira, né? E aí o juiz foi me julgar, 2 meses.
Primeira pergunta do juiz: cadê a acusadora? Né, porque se eu estava preso, tinha alguém me acusando. Ele leu lá meu processo. Cadê a acusadora? A acusadora não veio. Aí o juiz falou: eu não posso te julgar sem a mulher estar aqui para te acusar, para a gente começar a fazer os primeiros passos desse processo para te julgar. Se a gente tiver aqui ou provas ou não, a gente julga na hora. Se não tiver, a gente pede, a gente procura, você volta para cá. Como a mulher não veio, né? Falou: eu tenho que devolver você na penitenciária, não posso deixar você sair, porque a gente primeiro precisa ouvir essa moça, porque a acusação dela é muito séria. Ela acusou brasileiros, você é o mais próximo da casa dela que mora e teve uma festa na sua casa. E a gente precisa encontrar ela para perguntar se você é realmente o futuro pai dessa criança, tá? Então, a moça não veio, ele falou: você vai ter que voltar para a penitenciária. Eu voltei muito triste, né? Minhas esperanças eram que eu seria livre com 2 meses de espera. Demorou tanto assim porque a moça não apareceu. Ela viajou, eu fiquei sabendo, do norte dos Estados Unidos para a Flórida, a 8.000 quilômetros de distância, na casa de uma tia. E mesmo a polícia mandando telegramas para ela, e-mails, ela disse que não iria voltar, né? Porque ela estava com medo. Por quê, queridos? Nós vamos descobrir depois. A moça que disse que poderia estar grávida, tá? Era só um atraso de menstruação. Ela falou isso para a polícia, mas a polícia falou: bom, com a tua acusação, mesmo você não estando grávida, dizendo que você teve relação sexual com algum imigrante no porão, nos túneis, mesmo que você não tenha visto, e estava tendo muita relação sexual entre os adolescentes, porque eles estavam com aquela pulseira, né, de aquelas várias pulseiras, né, que estava tendo aquele mover demoníaco, né, dos adolescentes usarem as pulseiras sexuais. Eu não lembro o nome exato, mas tinha um nome para aquilo. Foi uma febre nos Estados Unidos inteiro, né? Muitos adolescentes perderam a virgindade, foram entender o que era sexo, sexo oral, sexo grupal, sexo anal, naquelas épocas. E eu lá, trabalhando 7 dias por semana, preso injustamente, e o meu primo, fiquei sabendo, estava na mesma penitenciária, esperando o julgamento também, mas em outro bloco. Tá? Meu primo não falou as coisas que eu falei e não ficou nos blocos que eu fiquei. Né? Consegui trocar mensagens através dos presos com ele, né? Pequenos papéis com mensagens, a gente conseguia passar isso lá e consegui conversar com meu primo. Resumindo, tive outro julgamento com 4 meses. Cheguei lá com 4 meses, o juiz falou: ó, Ronaldo, novamente a tua acusadora não veio aqui, tá? Eu poderia aqui anular o teu processo, mas é bem sério, né? Agora tem um acusador do Estado contra você também, né? Que está levando esse processo para frente e ele quer te condenar, mas ele quer achar as provas para te condenar. Então, se fosse só pela moça, eu te liberava, mas a moça já disse que não está grávida, né? Mas ela disse que teve relação. E aí, né, a pessoa não diz que está grávida sem ter relação. Então, você vai ter que ficar esperando mais um julgamento, né? Queridos, nisso eu já tinha um advogado, né? Chamava Adam Bernstein, o nome dele. Pagamos US$ 15.000. Se fosse hoje, R$ 75.000, não é isso? Para ele, né? Isso mesmo, 75 mil, 75 mil. O dólar está 5, US$ 15.000. Só para ele lá em 3 julgamentos, né? Me representar. No terceiro julgamento foi com 8 meses. Aí o juiz falou: ó, não dá mais para você ficar preso esperando essa moça, né? Se ela quisesse te acusar, ela estava aqui, ela não está. Só que, Ronaldo, como tem um processo contra você, para que você não espere mais, eu te faço aqui um acordo. Você assina um papel dizendo que você é culpado, certo? E aí eu tenho uma brecha na lei para te deportar. Ou você tem que esperar mais um tempo teu advogado conseguir te tirar daqui pelos meios legais, ou é os Estados Unidos te acusando de algo muito sério.
Falou, se você assinar culpado, eu te mando para sua casa. Aí eu olhei para o meu advogado fez assim. Eu falei, ô advogado, eu vou assinar que eu sou culpado de algo que eu não sou culpado. Mas o advogado falou, pela lei dos Estados Unidos, você pode apodrecer aí, na penitenciária. A tua acusação, se você for culpado, é 42 anos de prisão. Tá? Se nós conseguimos te condenar. Se você assinar, você vai para casa. A gente deporta. Aí eu olhei para os 42 anos de prisão, meu advogado falou, pega. Tá? Tô contando a verdade para vocês aqui. O advogado falou, pega, você vai receber uma pena de não poder entrar nos Estados Unidos durante 10 anos. Tá? Isso era 2006. Tá? E você vai assinar culpado. O juiz sabe que você não é culpado, mas o juiz precisa obedecer uma lei. Então você vai assinar culpado, o juiz sabe que você não é, você vai receber a pena mínima, que é só deportação, a pena que se um júri popular for te julgar, vão ser constituídos de 12 americanos, eles vão te condenar, e você vai ser condenado não sendo culpado. Falei, então pega essa proposta do juiz, que o juiz estava arrumando um meio legal de eu ir embora para casa. E aí eu assinei guilty, que é culpado. Mas ele retirou todas as minhas penas para que eu fosse embora. E eu assinei culpado, saí de lá aliviado, mas com aquela coisa na minha cabeça. Falei, puxa, eu estou fichado como um culpado, um negócio tremendo. Mesmo a moça dizendo que não sou eu o pai da criança, que ela retirou as acusações, queridos. Essa moça acabou indo para a Flórida e Deus também tratou ela, porque ela tinha 16 anos, fez 17 anos na Flórida. Era uma moça toda promíscua, que teve relação sexual com gente no condomínio inteiro lá, mas com a turma da idade dela. Que essa turminha que andava com ela é a turminha dela. Não se misturava com os adultos, nem com as outras pessoas do condomínio. Eles usavam droga no porão e tinha orgias nos porões, que eu falo nos corredores dos porões, né? Mais de 300 apartamentos ligados. Amém? Mas aí tudo bem, não dá para contar o testemunho inteiro, estou contando uma parte para vocês, é muito grande. Isso rendeu um livro que eu coloquei nos grupos nossos aí, de 240 páginas, que depois eu reduzi para 180, né? Queridos, quando eles me libertaram, Deus já tinha avisado. Com 2 meses que eu estava preso, eu perguntei para Deus que dia eu ia sair da penitenciária e Deus falou assim para mim, no 24º dia do 9º mês. Era fevereiro. E Deus falou que eu sairia dia 24 de setembro. Incrivelmente, o dia do Yom Kippur nesse ano. Né? Dia 24 de setembro para mim é um dia muito importante. E no dia 24 de setembro, né, era um pouco depois que eu assinei que eu era culpado na penitenciária, não me soltaram na hora, né? Eu voltei para a penitenciária, pegar os meus pertences, assinar as documentações, isso demorou alguns dias. Quando eles me soltaram por querer com uma demora maior, para quê? Para o meu visto vencer, sabe? O meu visto venceu lá dentro, né? Aí eles me colocaram na imigração. Na imigração eu passei por outras 6 penitenciárias para ser deportado. Amém? Então não acabou ali com 8 meses de preso. O total eu fiquei 370 dias. E Deus falava para mim, eu vou na tua frente abrindo as portas, arrancando os ferrolhos de bronze, os batentes de ferro. Eu falei, Deus, o Senhor está falando em novas cadeias, está amarrado. Eu não sou criminoso, eu não posso ficar andando em cadeia. E Deus falou, você vai passar por cadeias. E eu repreendendo a Deus. Falei, eu te repreendo, Deus, em nome de Jesus. Que Deus estava falando para mim que eu ia passar por penitenciárias. Eu não sabia lidar com Deus. Eu era um rebelde. Aí pedi para Deus que eu queria servir a Ele, que eu queria fazer a obra dele, se Ele poderia me chamar mais uma vez. Ele me chamou, eu aceitei. A imigração veio me pegar, me prendeu, me colocou em mais 6 penitenciárias. Tinha dias que eu passava o dia inteiro entre uma penitenciária e outra, viajando de ônibus, indo do norte dos Estados Unidos ao sul, para um grande centro de deportação, que se chama El Paso,
Departamento de Deportação de El Paso. Já falavam muito espanhol lá, era Estados Unidos, mas falava muito espanhol, porque é a fronteira dos Estados Unidos com o México. E aí lá eu passei mais, entre todas as penitenciárias e esse lugar, 4 meses. Então eu conheci presos do mundo inteiro, de várias nacionalidades. Eu cantava 40 louvores em espanhol, a qual eu fazia grupos de leitura bíblica, grupos de oração, eu pregava para eles, eu cantava para eles, eu fazia ali umas células dentro das penitenciárias, né? E Deus nunca deixou ninguém me tocar, ninguém brigar, né? Comigo lá dentro tinham gangues, então é muito sério você brigar num lugar desse, aí as pessoas podem te matar, né? Então eu passei com segurança, mas eu tive encontro com Deus, eu não tive pastores, então eu fui avivado pelo Espírito Santo. Eu desenvolvi desde o começo experiência com o Espírito Santo. Então, meu ministério é um pouco diferente de ministérios que trouxeram muito da carga do sistema religioso. Eu não trouxe essa carga do sistema porque eu conheci Deus, foi eu e Deus, foi pai e filho, sabe? Depois sim, eu participei da igreja Assembleia de Deus, depois um pouco do Bola de Neve, um pouco eu fundei uma igreja chamada Vertical Igreja Apostólica, depois eu conheci a apóstola Neucélia, cuidamos da Igreja Evangélica Pentecostal Remanescentes de Sião, né? Depois nós trocamos por nome só Remanescentes, né? Depois nós recebemos o Comando Águia, né? Que agora também não vai ser mais Comando Águia, vai ser só Ministério Águia, tá bem? Nós vamos simplificar mais para ficar mais fácil, tá bem? A base vai ser a base do comando, vai continuar os nomes aqui, mas nós vamos simplificar mais por uma direção do Senhor, né? Tem muitas pessoas que não chegam ao ministério com medo do nome comando, não entendem, né? O nome comando, então nós vamos melhorar um pouco a comunicação, amém? Só para melhorar a comunicação. O comando está no meu peito, foi o mistério que Deus me deu, né? Mas já conversamos com o Espírito Santo, vamos simplificar, né? Só o Ministério Águia, né? E tá bom. Antes a gente tinha Igreja Evangélica Pentecostal Remanescentes de Sião, 6 nomes. É difícil, né? De que igreja serve? A Igreja Evangélica Pentecostal Remanescentes de Sião. Não, agora o Ministério Águia. Vai ser mais fácil, tá bem? E, queridos, o ministério é bem mais extenso que isso, bem mais extenso, tá? As coisas que Deus fez, os milagres e tudo, tem que ir contando de pouco. Foi um pedaço para vocês verem como eu sofri, como foi. Mas chegando no Brasil, eu desci no aeroporto de Guarulhos, eu beijei o asfalto no chão. Veio um policial da Marshalls do meu lado direito e outro policial da Marshalls do lado esquerdo, né? Agora Deus vai me devolver naquela terra. O meu visto agora é dia 6 de novembro em Brasília, tá? Eu vou para lá. A Nicélia pegou o visto esses dias. Eu tenho 16 profecias de que Deus vai me levar de volta naquela terra que eu fui humilhado. Eu não queria ir, mas Deus vai me levar de volta lá para a gente abrir uma base lá. Amém? Agora eu posso voltar, fazem mais de 10 anos. Sou ministro de cura, ministro de avivamento, né? Eu vou lá ainda servir aquela terra porque assim quer o Senhor, tá bem? Já me mostrou muito. Não, a águia não tem vínculo nenhum com os Estados Unidos. A águia vem do 4º nível de unção, tá bem, Fábio? Então, queridos, eu vou ter que voltar naquela terra, pregar. Então, eu já sou formado em inglês, falava inglês lá, mas estou com inglês enferrujado. Então, estou pegando bastante música em inglês, filme em inglês, tudo para mim voltar a treinar, né? Faz um tempão que eu não falo, né? Isso aconteceu em 2006, né? Fazem quase 20 anos. Então, estou de novo, né? Treinando, porque eu sei. 16 profecias falando que eu vou voltar lá. Aí, Mari, também vou em Londres, certeza, né? A apóstola vai agora em outubro para Londres de novo, pela terceira vez ela vai, eu não fui ainda, né? Mas eu vou, em breve eu vou. Talvez eu vá nessa vez com ela, mas não tenho certeza, tá? Eu comprei a passagem dela, mas a minha eu não comprei ainda não, estou pensando ainda, né? Eu tenho várias agendas aqui, eu teria que cancelar várias agendas para ir, né? Mas se não for agora, eu vou
já no começo do ano eu vou, né? E eu posso até usar intérpretes, mas eu não quero usar intérprete, não. Eu quero chegar lá e me expressar para a turma em inglês mesmo. Né? África do Sul, que o senhor já falou que eu vou também, e eu vou ter que pregar em inglês lá. Então, bora. Bora para cima. Vamos pregar avivamento. Vamos trazer vida para as pessoas, né? Tirar essa morte que tem sobre as igrejas brasileiras, né? A qual a gente sabe, Deus, que as pessoas ou fria ou quente, mornas serão vomitadas, né? Mas em nome de Jesus, coisas grandes acontecerão. E queridos, 1 hora de live, tá bem? Amanhã tem mais. Que Deus honre cada um. Feliz Yom Kippur. Nós já vamos entrar num período que eu vou falar só de Yom Kippur, que é no prazo de reversão do dia 14 ao dia 24. Eu vou falar muito, faltam só 4 dias, né? Vou falar muito sobre Yom Kippur, você vai entender tudo, tá? Que dá para você entender de Yom Kippur no prazo de reversão, porque daí só falta 10 dias, vai ficar fresco na tua mente tudo que você tem que fazer. Tá bem, meus queridos? Para quem já enviou seus sacrifícios, tá? Eu não oro pelos sacrifícios antes, porque a oração de sacrifício é bem séria, ela demora 1 hora e meia a 2 horas. Não é uma oração simples, não é assim que você faz de qualquer jeito. Ora aí pelo sacrifício. É toda uma quebra de maldição antes, quebra de palavras de derrota, de angústia, quase uma cura interior antes, apresentando os sacrifícios para depois liberar 51 decretos sobre a sua vida. Então isso tem que ser feito apresentando o sacrifício para Deus, com a roupa, com pano de saco, vou estar em cima do altar, você vai ver isso ao vivo, tá? Quem vai estar na base, vai estar na base, já vai ver, quem está em casa vai ver também, que vai ser tudo ao vivo, tá bem? Vão ser 24 horas ao vivo, lá na base. 24 não, de noite não precisa, né, quando estiver dormindo, tá bem, queridos? Mas nós vamos fazer bem certinho, você vai acompanhar. Você vai fazer em casa, você vai fazer tranquilo. Tá bem? Elisiane, você mandou a mensagem para quem, em qual lugar? No WhatsApp, a gente responde até 600 mensagens por dia. Tem 3 pessoas para fazer isso, tá? Se você mandar mensagem no Zap, eles respondem todo mundo. Tem 3 pessoas só para fazer isso, lá na base. Tá joia? A Bia, o Guilherme e o Cauê. Tá bom? E aí, se for algo para mim, quando eu volto de viagem, me passam todas as mensagens e aí eu respondo. Tá bem? Tá bem, queridos? Então, ó, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, tá bem? Se não mandou mensagem, repete a mensagem. Ela pode passar alguma, mas não passa. Assim, não é para passar, tá? Manda lá mensagem, tá bem? Para eles. Passou alguma? Foi assim uma gafe, que eles estão lá para não deixar passar nada. Mas se passou, não responderam, chama de novo. Tá? Eu chamo a atenção deles se passar, porque não é para passar mais. Se passou, eu acredito, pode sim, né? São os humanos que estão atendendo, tá bem? E estão lá todos os dias para isso aí, inclusive de sábado e domingo. Eu dou folga para eles, mas eles estão lá. Né? Ontem a Bia respondeu mensagem até 9 horas da noite. Tá bem, queridos? Então, ó, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, tá? Sua casa, sua vida, seu casamento, seus filhos, suas finanças, sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Até mais. Tchau, tchau.